Prepara-se para ir à polícia. A fuga de Peniche andou paralela a esta, mas nem nós sabíamos da deles, nem eles sabiam da nossa. Eles, repare que eles são quase um ano antes mas já esta, também eles já estavam preparados, porque a fuga de Peniche demorou mais de um ano, mas esta demorou a preparar 19 meses, é muito tempo. Não é? É mesmo, é um tempo imenso. Não é? E até para as incertezas, porque nunca se sabia no dia da fuga quem é que estava na cadeia. Até que alguns já estavam condenados e, portanto, depois mudavam-se de salas e tal, mas isso, quem estivesse naquela sala é que fugia. Na altura, umas vezes estávamos 5, depois os carcereiros embaralhavam, punham-nos 10, depois quando embaralhavam os mesmos 5 já não, portanto, andavam ali num trabalho, por acaso no dia da fuga estávamos todos juntos, os 10. Portanto, o problema das fugas a questão básica é descobrir os pontos fracos da segurança de quem. É o princípio elementar. Mas, claro, a gente, por vezes, porque na orientação do PCP, os quadros funcionários clandestinos, e só podiam ser clandestinos, porque fugindo tinha que se voltar a ir para a clandestinidade, né? Havia uma orientação do partido que era tudo fazer para fugir. Mas há uma grande distância entre procurar fugir e fugir. Por vontade de fugir era logo no primeiro dia. Não, há uma distância enorme. Em muitas vezes nós descobrimos que há ali uma fragilidade, né, de segurança, mas o preso não tem possibilidade a chegar. Portanto, aquilo, a gente sabe que ali há uma fragilidade, há um ponto fraco. Mas eu não vou lá, não se pode dizer. Claro que depois também é tentar ir. E antes desta fuga, teve em preparação uma outra fuga, um sítio onde nós descobrimos um ponto fraco, né, que era o lavadouro, e começámos a exigir aos carcereiros ir lavar roupa. Claro, hoje sabemos que a fuga não ia a lado nenhum. Isto é, sabíamos onde entrávamos, que era um túnel, mas só depois de 25 de abril é que soubemos que íamos ter aos pés da polícia, no GNA. Porque a gente sabia, sabia só onde é que, sabia que havia um túnel, né, mas não sabíamos onde é que estavam a segurança, os postos da GNR. Não. Aliás, a questão do preso, depois já lá, do António Teresa, que se fez rachado, porque na altura não havia carro, a gente não sabia do carro, nem eu, nem nós, nem eles. A função dele era descobrir, ganhar a confiança dos carcereiros, circular pela cadeia para descobrir os postos. Porque a gente não conhecia a cadeia, a gente estava confinado num determinado sítio, de 50, 60 metros, portanto, da cadeia só conhecia um corredor e um retângulo. Portanto, a função dele era descobrir. Não. E, portanto, os carcereiros, ou porque acharam que havia insistência a mais ir lavar roupa, ou porque ouviram bater na parede, porque aquilo tinha que se deitar abaixo uns tijolos para ir passar desse lavador para o túnel, né? E o mais certo até viram a fazer prospeção de parede e acabaram com o lavador. Aliás, entaiparam o próprio túnel, né? E acabou, portanto, tivemos que voltar ao princípio. E é aqui que costumo dizer que os carcereiros deram uma ajuda. Já vimos em algumas entrevistas, que com olhos abertos, que os carcereiros deram uma ajuda. Os carcereiros não dão ajudas, mas dão ajudas involuntárias. E aqui até deram bastantes ajudas involuntárias. Involuntárias, medidas de defesa que se viraram contra eles. E, portanto, depois da fuga de Peniche, criou-se ali uma paranoia securitária. Né? Haviam fugas pelo lado. Aquilo era restringir os nossos movimentos. Criaram um portão que não havia a separar a cadeia da rua. Né? Portanto, aquilo tem o edifício, tem portões, mas depois havia uma parada à frente que tinha os morros. Portanto, esse portão tinha que ser arrebentado pelo carro, não existia. E então separaram os presos, mandaram vários para Peniche, entre eles, e separaram todos os outros que eram funcionários do partido por várias salas. Para disseminar se houvesse uma fuga. Não tinha alguma razão, 10 juntos, fugir são 10 ou são 8, portanto, separaram. E foi a morte dos carcereiros. E foi a morte por duas razões. Primeiro porque a organização interna começou a melhorar, portanto,
os presos mais combativos, pá, mais, digamos, desobedientes. Pá, né? Houve grandes lutas de presos, até o Natal de 60, pá, uma das grandes lutas prisionais, com famílias, cá fora, gritos, pá, uma garataria, queremos visitas em comum por Natal, uma coisa, polícias pão com aquela gente, pá, arrastou famílias, pá, coisa mesmo de cheirar a bicho, como se costuma dizer. Portanto, os carcereiros deram-se conta que a combatividade dos presos estava a aumentar e a organização. E então resolveram voltar à primeira forma, juntar tudo outra vez, os funcionários todos. Mas é nesse entretanto que o José Má convence o António Tereso a rachar. Rachar era um nome. Rachar eram os presos que se tinham passado para o lado dos carcereiros. Não é? Uns 8, 9, 10, não eram mais. Não é? Mas para nós, rachar era descer abaixo, ao fundo do poço. Não é? Portanto, tinham-se passado para o outro lado, uma indignidade. Portanto, ninguém falava a rachados. Aquilo, nenhum preso, nem bom dia, nada, zero. Não é? Nem às famílias. Depois eles tinham algumas pequenas regalias, além de trabalhar, não é? Mas para nós eram rachados, eram pessoas que tinham passado para o outro lado. A indignidade tinha atingido o limite que era possível num preso. E, portanto, na nossa gira, racharam. E, os carcereiros, para eles, aquilo eram troféus. Fazer rachar pessoas era um troféu. Cá tinham que dar uma coisa, visitas em comum, salas abertas, não estavam fechadas e tal. Portanto, aquilo eram trocos, mas para aquela gente... Então, o Zé Magro convenceu o camarada António Tereso a rachar. Tereso nem queria acreditar. Aquilo é uma tarefa que não se perde a ninguém. Não se perde a ninguém, porque o Tereso sabia a partir dali, a família dele, ele, tudo ele era um patife, né? Tinha descido ao mais fundo, e aquilo ficou completamente atordoado. E o Zé Magro lá o convenceu da importância. Mas não sabem eles, mas sabe o partido. O importante é que o partido saiba que tu és um homem sério e tal. Quem é que entrava na cabeça do Tereso? Rachado até à libertação, que não estava no horizonte, era um rachado. Eu depois não podia dizer, eu trabalhava no partido, foi o partido que me pediu isso. Mas lá se convenceu da chuteza da tarefa e aceitou. Portanto, forjou um incidente, ofereceu porrada lá a uns jovens que eram amicíssimos deles, ficou tudo de boca aberta, foi à porta, deu uns murros na porta, estou farto de comunismo, tirem-me daqui, porque o comunismo já estou por aqui, foi lá, fez uma encenação à maneira, mas os carcereiros não comeram. Não comeram. Achou que aquilo não encaixava muito no perfil, até porque ele tinha sido julgado uns tempos antes, tinha mandado vir com os juízes, portanto, havia ali qualquer coisa para os carcereiros, mas a gula sobrepõe-se, ao bom senso. Né? E então havia um carcereiro que ajudava o Tereso a escrever cartas para a mulher, para dizer, estou forte de... a dizer, o partido, para estes malandros, para estes bandidos, e tal. Ele é que fazia a carta, o Tereso, passava para os carcereiros. Né? E, portanto, lá se convenceram que o Tereso estava maduro e lá o levaram. Ora, ninguém sabia, só sabia o camarada que falou com ele, mais um outro, e ele. Primeiras consequências, como criou-se logo um problema difícil, porque para nós, para a malta que estava na sala com ele era rachado, não sabiam que ele estava a cumprir uma tarefa, né? E portanto, e a certa altura eles cresceram no Vale e a malta que estava na sala dizia que não o queria lá, que ele era um rachado no meio da... E criou-se ali a levar, né? Os presos, o partido fez uma carta clandestina lá para toda a organização, desprezo, ninguém, toda a gente deve deixar falar ao Tereso, com a família, cortar com a família, tratada como mulher do rachado, e ele era trabalhador da CUF, né? E os trabalhadores da CUF pagavam-lhe o ordenado. Continuavam-se a cotizar, acabou o ordenado. Não foi um problema sério, né, para a mulher. E o partido não podia dizer, toma lá o ordenado do teu marido, isso era... Portanto, passou. Portanto, é uma decisão extremamente difícil. Só uma pessoa com muita coragem, com muita disponibilidade de servir, e depois viver no meio dos bandidos.
E ele, pá, revelou-se um talento, pá, uma pessoa talentosa para aquela tarefa. Não era só de disponibilidade, podia ter disponibilidade, não ter talento, não é? Mas ele tinha de facto talento. Ele, digamos, usou uma dupla personalidade com muita rapidez e com muita convicção. Tornou-se o preso da maior confiança da direção da cadeia. E o diretor da cadeia, que era o inspetor da PIDE, tinha mais confiança nele que muitos carcereiros. E às vezes os carcereiros pediam-lhe a ele para pedir coisas ao diretor. Tal era a confiança. E então, ele aliás era a única pessoa ali que não precisava de pedir autorização para ir ao gabinete diretor. Era tocado lá. E o diretor, que era um megalómano, um fulano, famieiro. E então ele dizia, senhor diretor, quando começou a ver o carro, assim, quando fomos ao Estoril com o carro, aquelas gajas, aqueles olhos até ficam em bico quando viram o seu diretor, era um carro dele, aquilo era todo mantido. Ganhou uma confiança enorme. Portanto, praticamente, aliás, há um relatório da GNR que diz, e rigorosamente, que era o preso que circulava por toda a cadeia com a maior desconfiança, à vontade. Ele ia a todos os lados da cadeia, exceto ao portão. E, portanto, ao fim dos meses, porque a função dele, já disse, era fazer o reconhecimento da cadeia que nós não conhecíamos. Nós estávamos numa sala, só saíamos meia hora por dia, e era preciso nos para ir ao recreio, que eram uns metros adiante. Portanto, da cadeia sabíamos zero. Não é? Nem sabíamos onde é que estavam os postos, e tal. Não, e o papel dele. E ele, ao fim dos meses, mandou-nos uma informação, que era tudo por mensagens, né? Mandar dizer que não havia nenhumas hipóteses, que não havia nenhum ponto, que estavam tudo, digamos, os postos de GNR e os guardas estavam todos, não havia, de onde a gente estava, não havia, a gente tinha que ser entre o recreio e a sala. Acho não quando ele descobriu o carro. Estava um carro, na cadeia havia dois carros, porque inicialmente jogava-se que era o Mercedes, ainda hoje se fala do Mercedes, do Hitler. Não, havia, de facto, o Salazar tinha dois carros. Portanto, a questão do Mercedes não é uma ficção. Né? Só que o Mercedes era, a manutenção do Mercedes era feita por um PIDE, né? Que estava no lado oposto, um estava à entrada da cadeia, o outro estava oposto. Mas o PIDE, quando ia lá fazer a manutenção, levava sempre a chave, a ignição. Portanto, o carro não servia para nada, não tinha ignição. Não. O Chrysler tinha chave, mas não trabalhava. Trabalhava porque tinha um segredo, que só o PIDE é que sabia. E o Terence foi, andou ali, comia a todo lado, começou a ir à garagem e tal. E pediu ao diretor, eu vou tentar pôr o carro. Você não consegue e tal. Nem o diretor conhecia o segredo do carro. Você não consegue e tal. Aí lá foi, ele era motorista, não era mecânico. E foi através de uma conversa com o irmão, através de carros, sem dizer nada e tal. Foi aos carros, o irmão lá lhe deu umas dicas e ele conseguiu descobrir o segredo. Onde é que estava o segredo do carro? Quando ele pôs o carro a trabalhar, o diretor nem queria acreditar. Ganhou logo ali uma orelha. Temos que experimentar isto até ao Estoril e tal. Quando passou a andar o carro, mas repara, quando ele me disse que havia uma hipótese de fuga num carro, levantaram-se milhões de problemas, como deve calcular. Como é que se foge num carro a qual nós não temos acesso? E, portanto, é aqui que o trabalho, digamos, esta fuga é uma fuga única. Não é por eu ter fugido. A fuga de Peniche também é uma fuga espetacular e com grande redundância política. Mas esta fuga é a única, não é só por ser a última, não é? Porque a primeira é uma fuga que ocorreu à luz do dia. Porque as fugas geralmente fogem-se, só depois de ter fugido é que os carcereiros dão... Esta não, esta é... Eles assistiram desde o primeiro segundo até ao último segundo. Não. Portanto, o que é digamos, é uma originalidade. Não. E é uma fuga que resultou da perplexidade e de nós andarmos mais rápido que eles. Porque um dos grandes problemas que se punha era como é que se chegou ao carro?
Primeira questão, que andamos ali, o carro tem, não é nós que chegamos ao carro, o carro é que tem que vir ter connosco. Essa foi logo a primeira conclusão. 13. Só há uma solução. O carro tem que ir ter connosco. Essa ficou armada. Depois, como é que o carro chega onde é que nós estávamos? Nós estávamos, aquilo era uma coisa, um quarto desta sala. Um morro enorme, com GNRs, 2 GNRs ali no sítio, mais uns tantos por cima, e um túnel, né, que era da largura do carro. Portanto, o carro tinha que ir ter connosco e tinha que entrar de marcha atrás, porque não tinha espaço para fazer. Mas não, está armado. O carro tem que entrar de marcha atrás. Não, essa ficou armada. Depois, como é que os GNRs vão assistir? Porque os GNRs estavam ali, para você ver, quando o carro chegou, o espaço ficou, era tão curto que eu sentia a espingarda do GNR nas costas. Foi o GNR que me empurrou para o carro. Porque o espaço não havia. Uma coisa que se sabia é que os GNRs iam assistir à fuga. E tinham espingardas, e não eram pistolinhas, eram espingardas de guerra. Portanto, mas ali também, tudo isto é provado teoricamente, pois só pode ser, no ato, é que se pode comprovar que a teoria está certa. Ficou armada. Portanto, a perplexidade dos guardas, nós temos que andar mais depressa que os guardas. Ora bem, nós demorámos 5 segundos a entrar no carro. E a GNR, depois passou aquela gente toda a pente firme, foram todos interrogados, chegou à conclusão que nós fomos mais rápidos com o tempo de reação da GNR. Que era a nossa previsão, e foi. Quando a GNR reagiu, mesmo o último GNR, ainda com uma das calmas mandou parar o carro. Mas vamos para, dessa ficou armada. Depois, os GNRs vão disparar. Não é? Tem espingardas, não vão, não é? Portanto, o carro é blindado ou não é blindado? E aí sabíamos zero. Mas era difícil que o Salazar não andasse num carro blindado. Isso era coisa quase impossível, até porque já tinha tido o atentado, não é? E nessa altura já era um carro blindado. Portanto, o senhor não se desloca em carro não blindado. Portanto, temos que confiar que é mesmo blindado, porque sabíamos que o carro foi atingido com 19 balas, não é brinquedo. Não. Arruma. Portanto, fomos arrumando. Não. Depois, o carro tinha que passar um túnel e tinha que atravessar 2 portões. Ora bem, então, um dos portões era aqueles portões de fortalezas em ferro, não há nenhum carro que deitasse abaixo. Não havia. Mas também soubemos que esse portão era fechado à noite e aberto de manhã. Houve um conflito entre a GNR e a direção da cadeia. A GNR queria aquele portão fechado, até porque o posto da GNR era, o dormitório da GNR era ali, né? E a direção não queria fechado porque era por ali que se fazia o movimento interno da cadeia, abastecimentos e tal, e portanto chegaram a um compromisso. Fechava de noite, abria às 8 da manhã. Está armado. Este portão não existe. Não. Depois, o outro portão. Como é que o carro, e ainda sobre o outro portão, sabíamos zero. Como é que é o portão? É um portão de chapa, é um portão de madeira, é zero. Porque a gente não tinha acesso ao portão, nem o 13. Mas aqui, a sorte, também se alguém tem sorte, né? E a ajuda dos carcereiros, né? Eu fui julgado. Portanto, fui N vezes ao Tribunal Militar. Portanto, passei muitas vezes ao portão. E vi 2 coisas. Primeiro, que o portão era um portão de madeira chapeado, a chapa de ferro. E vi que o portão tinha dois ferros, assim, que entravam por chão adentro, uma sapata de cimento, e tinha, pois, ainda um outro ferro, assim. Ora, eu verifiquei, passei ali muitas vezes. E, portanto, verifiquei que os GNRs, por preguiça, não metiam os ferros no chão. Claro, podia haver, no dia da fuga, haver um maluco qualquer que tinha metido os ferros no chão. Mas como não estavam, como para ali era o movimento dos carros, da família, portanto, não estavam para fazer isto.
Então, claro, pá, nunca vi. Podia haver um maluco, mas não. Mas havia, pá, foram muitas vezes, não foram, nunca vi. Os ferros estavam sempre em cima. Portanto, isso enfraquece bastante. Mas claro, mas só na hora é que se sabia se o carro rebentava o portão ou o portão esmagava o carro. Isso aí só sabia na hora. Mas aquilo fragilizava muito o portão. E então, se fosse acertar mesmo ao meio, pá, aquilo que estava só na fechadura, arruma. Coisa mais complicadíssima. Os custos que podia ter. As famílias concentravam-se às visitas do lado de fora, junto a esse portão. Ora bem, com grande probabilidade, o carro podia levar o portão e levar as famílias. Não é um problema pequeno. Não é um problema pequeno. E então, como é que isso se resolve? Porque a gente não podia dizer à família, vocês na segunda-feira, no dia da fuga, ponham-se de base. Não, a família só soube da fuga, depois cá estávamos fora. Ninguém, zero. Nem na cadeia, nem camaradas, mesmo da direção do partido que estavam na cadeia, souberam da fuga. Mais pequeno deslize, qualquer frase, qualquer desleixo podia ser fatal. Como é que resolveu o problema? Porque o perigo era real. E então as visitas começavam às 10. E às segundas-feiras havia muito poucas visitas. 90% dos presos eram trabalhadores. Portanto, famílias de gente operária, trabalhadora, que só vinham em grande massa aos domingos. Segunda-feira contavam-se pelos dedos e era malta burguesa. Portanto, a visita tem que ser uma segunda-feira, o risco é menor, e tinha que ser antes, à volta das 9 horas, porque a visita era às 10, ninguém vai para ali às 8 horas. Ora bem, mas nós nunca sabíamos quando íamos para o recreio. Podíamos ir às 9, podíamos ir às 10, podíamos ir às 11. Eles avisavam do recreio meia hora antes. Ora, uma fuga desta não se pode... não. Na segunda-feira tinha que ter tudo preparado antecipadamente. Mas você sabe que as rotinas são terríveis, não é? E a gente começou a ver que as coisas voltavam sempre ao princípio. Mas às vezes era às 9, depois era às 10, depois voltava às 9h30, depois era às 11. Havia ali uma escala. Nem podia deixar de haver. Porquê? Porque a cadeia, havia muitos presos, havia muita... Isso ia para o recreio sala a sala. Portanto, eles não podia ser uma coisa arbitrária. Aquilo tinha que haver, obrigatoriamente, uma escala para toda a cadeia. E então, acertámos isto. É assim, segunda-feira tal, é às 9 horas. Mas tudo, ficou combinado com o 13, que era um dia tal, segunda-feira, se. E às 8h30, lá vieram, mas antes disso, portanto, aquilo tinha sido tudo ao cronómetro, tudo em plano teórico, em laboratório. Portanto, é um ensaio em laboratório, depois tem que ser. E hoje sabíamos o risco. Era um risco assumido, mas a gente não ia fugir para morrer. Mas era uma coisa que não podia estar excluída. Mas, digamos, que a gente fugia para voltar à luta, ao trabalho, à vida partidária, clandestina. Não era para morrer. Isso, tanto sacrifício para isso. Mas isso, ninguém podia dizer que 100%. Isso era uma coisa a assumir. E já na véspera, mesmo na véspera, já num estado de tensão, quem não vai para um baile, quem vai fugir, sabíamos que a polícia, que a GNR ia assistir, que iam disparar, portanto, tudo uma incógnita. Estava a vida em risco, sem dúvida. A vida, mais condenação, tudo. E há um camarada que diz, vamos morrer todos. Ele não disse assim, disse, vamos ficar todos como Paulitano. Não. Aquilo foi uma bomba, foi uma bomba. Porque o que cada ia na cabeça de cada um era a sua cabeça. Mas havia ali um camarada que exprimiu, na cabeça dele, a ideia que íamos todos morrer. Exprimiu, ou saiu-lhe, ou exprimiu. Ficou tudo meio abanadado. Isto não é uma coisa que se ouça e que não se tenha... Havia pelo menos um que achava que íamos morrer todos. Pelo menos um sempre estava nessa convite disso. Isto é uma coisa que a gente... Lá se discutiu tudo, passou-se tudo na revista. Vamos mesmo fugir. E ele também votou. Votou por unanimidade.
manter tudo na mesma. Então, na segunda-feira de manhã, às 8h30, eles disseram, preparam-se para o recreio. Né? E então foi feito um sinal ao 13, né? Que tínhamos sido avisados para o recreio. Portanto, o 13 já sabia, só tinha que nos acompanhar a ir para o recreio. Isto é, estávamos na sala, portanto, faltava a confirmação que tínhamos saído da sala. E assim foi. Viu-nos sair, isto é meia hora, tínhamos meia hora, né? Chegar ao recreio, então, portanto, tudo tinha que ser. Ele viu-nos seguir, né? E foi a correr à garagem, sabotar os outros carros da cadeia, né? Passar a gasolina dos carros para aquele carro, tudo em alta portanto, repara, aquilo vamos ali, é como se aquilo que costumo dizer é uma tensão calma, a gente vai ali em fila indiana, para o corredor e tal, né? Mas aquilo, a gente não vai para uma festa, a gente vai para uma coisa cheia de incertezas. Né? E, portanto, lá ocupámos o nosso espaço, no coisa, portanto, criámos 10, só iam fugir 8, né? Portanto, ficaram 3 de um lado, o 13 já vinha coisa, e os outros 4 do outro lado e tal. Portanto, a gente tinha feito uma bola em pano, para arranjar o espaço entrar no meio da gente. A gente mandava a bola, como se estivéssemos a jogar, para justificar estarem uns de um lado e outros do outro. E este não quando a gente estava à espera do carro, aparece a polícia. Parece uma carrinha da polícia. No sítio onde devia estar o 13 com o carro. 2 e 2 são 4. A fuga. Porque a gente não tinha de contar com o 13. A gente não via sequer o 13 nem o carro. Né? Tinha de buscar o carro. Felizmente o 13, quando vinha com o carro, viu chegar a polícia. E já não entrou. Porque se ele está entrado, o carro da polícia não deixava sair. Né? Portanto, aparece o carro da polícia. Aquela hora, na hora da fuga, num sítio que, em princípio, a polícia não devia estar, uma brigada de polícia num carro, foi descoberto. Foi descoberto. A polícia deixou-nos, engodou-nos, deixou-nos chegar até aqui e ficámos, sem pinga de sangue, como era. E então, mas rapidamente se percebeu que o comportamento da polícia não é de quem descobriu a fuga. Porque a polícia, se tivesse descoberto, o tratamento era outro, né? Então disse, acabou o recreio, faça o favor de... Mas com urbanidade, faça o favor de regressar à sala e tal. Portanto, quem está a pedir para regressar não é... Não é, se fosse fuga, tinha-nos logo na carrinha, né? Tudo para a Maria Cardoso, né? E então começámos a ver, não, aqui a gente não sai. Nós só temos meia hora de recreio, e queremos, daqui não saímos, e daqui não caímos, faltam 10 minutos, um quarto de hora, daqui não vai, e não saímos, e os carceiros, mas tem que sair, a gente não sai, daqui ninguém se tira, uma conversa de chacha, conversa ali, vocês têm que sair, a gente não sai, não queremos, temos direito ao recreio, isto é um direito, barulhando do caneco. Então chegámos a uma situação de compromisso. Meteram-nos no tal sítio onde era o lavador, que era junto ao sítio. Porquê? O que é que se passou? Tinha havido umas centenas de presos alentejanos, né? A cadeia estava a abarrotar, e meteram-nos nas Casas Matas, que era o sítio, junto ao túnel, o túnel passava por as Casas Matas. E então iam buscar presos para interrogatórios. E não podiam levar os presos que a gente via hoje. Né? Então, sim senhor, metam-se aí nesse cubículo, a gente dá-vos o tempo que falta. Lá levaram os presos, foram buscar, faltavam 15 minutos, 14 minutos, nada, zero. O 13 lá viu, aquele tempo era precioso. O 13 lá viu sair a polícia e lá subiu, lá veio com o carro, marcha atrás. Tanto que era uma manobra difícil. O carro era tão grande, o carro é um blindado, 5 mil quilos, 5 mil e tal quilos, um monstro. 5 metros de comprido, uma coisa monstra, né? E então, o 13, com uma grande perícia, um carro num túnel, ainda por cima um túnel em curva, marcha atrás, meteu a roda na valeta. O túnel tem umas valetas. Aí anda a ver a hora passar e o 13 não tirava o carro da valeta.
aquilo 13, pá, já no estado de nervos, pá, e não tirava o carro. Pá. Foi o GNR e o Rachado lá foi ajudar. Mas a gente já nem jogava a bola, a gente só via que se o 13 tirava o carro ou não tirava o carro, faltava-nos aí, pá, 10 metros, pá, 10 metros, pá. O carro estava ali mesmo, pá. Lá conseguiram tirar o carro, pá, o 13 lá se pôs a zaguear, pá. Chegou, pá, meteu o carro, pá, a gente ocupou o espaço, né? E o Zé Mago disse golo, pá, e aconteceu uma coisa insólita. É que o carro, a gente só tinha visto o carro à distância, pá, e o carro parecia-nos maior qualquer. Já era grande, mas nós parecíamos um autocarro. E, portanto, o carro não tinha uma porta que a gente tinha metido na cabeça que havia um camarada. Disciplinadamente tinha que abrir uma porta que não havia. Isto é tudo frações de segundo, não é? E o Terence ficou intrigado, pá. Ainda nos disse, mas vocês querem fugir ou não? Não percebi porque não se entrava no carro. Há um mais audaciou, mandou o centralismo democrático às malvas, abriu o portão, a porta, e então nós estávamos a pensar em sentados, né? Foi tudo. Entrávamos assim alternadamente, e fomos 7, né? Assim, em cima uns outros. Assim pilha, mesmo, assim, ao longo do banco. O carro pôs andamento, e foi nessa altura que o GNR me empurrou para o carro. Quando o carro se pôs em andamento, com as portas abertas, nem havia tempo de fechar as portas. Como nós éramos 10, aquele GNR que me empurrou para o carro, ficou atrapalhado, chegou, foi agarrar os outros dois que não tinham fugido, não fossem estes também fugir. O da frente, pá, uma displicência, pá, aproximou-se do carro, fez assim, como que é isso, pá, acaba lá com a maluqueira, não é? O Teresa apontou-lhe o guarda-lamas, o homem estatelou-se no chão, pá, na valeta, né? Deixou cair a espingarda, né? Ela se levantou, pá, feito par, mas o túnel era assim, nem sequer podia atingir o carro, e o carro andava mais depressa do que ele. Bem, passámos o primeiro portão, e aí era a situação dramática, entretanto já havia fogo por todo lado, pá. Todos os GNRs que tinham visto a fuga já estavam disparados, os de baixo não sabiam, só viam que havia fogo, não sabiam porquê, pá, né? Tudo a correr para cá para baixo, né? Mas o carro não podia direito ir ao portão. Você já andou de avião ou já viu o aeroporto, sabes que os aviões fazem-se à pista para ganhar balanço. Ora, o carro teve que fazer exatamente. O carro, em vez de ir para a rua, meteu-se para o interior da cadeia para fazer. Pá, são segundos, pá, horrorosos. Pá, porque a gente, em vez de aproximar-se, a pressão que está-se afastado do portão, pá, cada vez mais GNR, espingar, e o carro, em vez de ir para a rua, vai para o interior da cadeia. Lá fez, pá, né? E embicou, como os aviões, né? Direito ao portão. Pá. E o GNR, que estava à porta, ainda se levantou para abrir o portão. Pá. Conhecia o carro, pá, mas viu que o carro depois vinha a uma velocidade, pá, né? E teve o bom senso de atirar para o ar. Né? E então, o portão, pá, e quando a gente viu o portão ir para o ar, pá, mas repare que metade do portão ficou intacto. E, tanto, aliás, o carro ficou desenhado no portão. Vocês viram o portão, está lá o recortado do carro. Metade dele não foi abaixo. A outra parte é que... Bom, lá pusemos em andamento, pá. Depois era a parte mais perigosa, que era passar ao morro, porque a cadeia é ladeada, a frente da cadeia é separada por uma parada, eles chamam-lhe um fosso, nós chamamos de parada, depois tem um morro, e um morro que vem assim até à estrada. Ora, a única coisa que não era blindada eram as rodas. Mas as rodas, para a nossa sorte, eu tinha feito o morro assim, e depois cortado assim. E, então, vocês virem as fotografias, o carro, metade do carro está fora do alcance do fogo. Além de que, eles nunca... O GNR teve mais perto do carro, foram 15 metros. Mas as balas não são assim, é sempre assim. Ora, um carro em alta velocidade, pá, com bala, aquilo... assim, era difícil, não sei se não entrava, porque são armas de guerra, não são canhangurs. E pronto, lá chegaram. A fuga demorou 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos, parece uma eternidade. Parece uma eternidade.
Um segundo é uma coisa, é mesmo uma eternidade. Pá. Parece que nunca mais se deixa de ver a cadeia. Pá. Uma coisa... E portanto, lá fomos, e viu-se que o carro era mesmo blindado. Pá. E eles correram para a garagem para ir buscar os carros para nos perseguir, estavam sabotados. Não trabalhava, não. Então vieram para a estrada, nacionalizaram os carros, passaram com as espingardas, roubaram os carros às pessoas, puseram as pessoas na rua, pegaram, mas também não sabiam para onde a gente tinha ido. Imaginaram que o mais lógico é que fôssemos para a autoestrada, e a gente veio por dentro para o Alvito, direito a Alcântara, só encontraram o carro ao fim do dia. Cada um passou lá, fomos 2 a 2, para casas, previamente, de camaradas que conheciam, ficou tudo arregalado. Começaram a bater à porta, nem queriam, cá estavam presos, pareciam às 9 da manhã a bater à porta. Enfim, lá conquistámos a liberdade e tal.